Olá, tudo bem? Mais um estudo bíblico. O tema de hoje será estudo sobre o casamento. Casamento nada mais é que a união entre um homem e uma mulher que vão se unir através do amor em Jesus Cristo para transformar isso em uma família. Então, casamento, resumindo, é a união entre um homem e uma mulher para a criação de uma família dentro dos mandamentos de Jesus Cristo. Então, esse estudo vai ter como base a instituição do casamento. A instituição do casamento é, desde o princípio, algo preparado por Deus. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, baseado em Gênesis 2, versículo 22 e 24, sendo que isso foi antes da queda do homem, Deus já tinha preparado que o varão, que ele seria Adão, e sua mulher Eva, gerariam filhos, e seus filhos sairiam deles, formariam uma outra família. Isso antes da queda. Mas vamos prosseguir com o nosso estudo. Mas nosso estudo terá como base, só um minuto, nosso estudo terá como base, perdão, esse texto aqui. Texto base para o estudo. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Efésios 5, versículo 22 a 25. Irmãos, algumas Bíblias trazem aqui a palavra submissão. Mas essa submissão, essa sujeição e obediência que a Bíblia fala que a mulher tem que ter com o marido, já está explicada no versículo aqui embaixo. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Olha a explicação. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Cristo humilha a igreja, Cristo maltrata a igreja de forma alguma. Cristo adoesta, ensina, conforta, não desampara, sempre está com a mão estendida, assim tem que ser o tratamento do marido com a mulher. Mas o estudo dos próximos slides será mais focado nessa palavra sujeição e na palavra maridos, amai as vossas mulheres. Então, vou trabalhar esses dois vocábulos, não tão profundamente, para ficar muito extenso, mas é só uma pitadinha sobre esse assunto tão vasto e tão preciso hoje, que está tendo tanta separação, que é tão importante entender o compromisso entre um homem e uma mulher. O estudo do primeiro versículo. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Efésios 5, 22. A palavra grifada acima é a tradução da palavra grega potasso. Esse termo tem como sentido de obediência, como no uso militar no qual existe uma hierarquia. Então, se vamos buscar no texto grego, a palavra será essa, potasso. E a primeira descrição da palavra é essa, é de uso militar. Então é só questão de hierarquia, como foi mostrado nos versículos da Bíblia, de Efésios, após o versículo 23 e 20, versículo 23 e 24, é questão de hierarquia, de obediência. A mulher sujeita o marido, porque o marido tem a última palavra dentro de sua casa. Mas será explicado.
porventura nos próximos slides. Então, nada de sujeição, de humilhação que a mulher tem, nada disso. Isso é uma questão de hierarquia, nada mais do que isso. Já está explicado tanto nos versículos que vêm depois do versículo 22, são versículos subsequentes, o 23 e o 24, só questão de hierarquia. Só questão de hierarquia, nada mais do que isso. Ok? Já deixar bem claro que a carga do homem é mais pesada que a carga da mulher. Isso por vergonha nossa. Os homens não estamos, nós maridos, nós estamos fazendo um bom trabalho com as nossas famílias. Vamos lá. Para o próximo slide. Exemplo de esposas que sujeitaram ao seu marido. Existem muitos exemplos de grandes esposas na escritura, como Ruth, Esther, Isabel e Sara. Ruth, exemplo de esposa e exemplo de uma nora, que foi bisavó de Davi. Esther intercedeu perante o rei Assuero em defesa do povo. Isabel, mãe de João Batista, grande mulher. Sara, esposa de Abraão. Então está aqui alguns versículos bíblicos, onde você pode procurar referência dentro da escritura. Não coloquei para não ficar tão grande. Eu coloquei essa foto aqui, exatamente para demonstrar que o início do casamento é assim. E com certeza dá para permanecer assim felizes desde o início do casamento. Mas, como diz na escritura, o caminho é estreito, a porta é estreita, então nem sempre vai ser fácil. Mas a mão de Cristo sempre estará estendida àquela família, aquele casal que sempre está junto com ele em oração. Vamos para o próximo slide. Como deve ser uma esposa perante Deus? Eu coloquei aqui, nesse primeiro versículo, a esposa deve ser preparada por Deus. A esposa vem de Deus, mas do Senhor vem a mulher prudente. Provérbios 19, versículo 14, parte B. Irmãos, tem um certo pastor famoso, ele fala que a gente não deve orar para que Deus possa trazer esposa e todo mundo bate palma, uma gracinha danada. Irmãos, a esposa tem que ser temente a Deus. O servo de Deus que ora porque Deus traga uma esposa, a esposa tem que ser temente a Deus, para que em tudo Deus possa lhe dar condição que esse casamento seja para a vida toda. Mulher que está orando, serva de Deus que está orando, para que Deus traga um marido, seu marido tem que ser um servo de Deus. Dentro da graça de Deus tem tudo para você. Não procura nada no mundo, procura dentro da obra de Deus. Segundo, agir com boas obras, mas assim como boas obras, como é próprio das mulheres que professam culto a Deus. Agir de boas obras. Olha como é que é a explicação. De 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Mas assim com boas obras, como é próprio das mulheres. Próprio das mulheres que professam culto a Deus. As mulheres têm que ser mulheres cristãs, servos de Deus. Clame ao Senhor, busque a de Deus para Deus preparar uma mulher serva de Cristo. Terceiro, ter espírito calmo e manso. 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 4 e 5. Não nada de nervosismo exacerbado, não estou falando de personalidade forte, estou falando de espírito que é aguerrido, que gosta de picum, gosta de briga. Vamos procurar, como está escrito em Gálatas 5, se não me engano, versículo 22 em diante. Os frutos do Espírito, a temperança, a mansidão, a longanimidade, a benignidade. Por fim, agir com modéstia e sobriedade. 1 Timóteo 2,9. Tá ok? Então, esse eu coloquei alguns pontos aqui sobre qual que é o dever da esposa perante, nem é perante o marido, mas é perante Deus. Quando nos casamos, nos unimos, Deus continua sendo o centro. Os casamentos hoje estão errados porque o centro deixa de ser Cristo, ser Deus. Para seu esposo, a esposa, o filho, a filha. Mas o foco tem que ser a Deus. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Próximo slide. A obrigação da esposa com o seu marido. A mulher tem que amar o seu marido. A esposa tem que respeitar o seu marido.
A esposa precisa ser fiel. A esposa tem que permanecer junto com o seu marido até o fim. A esposa precisa ser exemplar, mulher honesta e não maldizente, sóbria e fiéis em tudo. 1 Timóteo, versículo 11, segunda parte do versículo, ok? Estudo do último versículo. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Antes de ler o restante, queria deixar bem claro para os maridos, como eu também sou, nosso fardo é mais pesado. Nossa carga é mais pesada. Por quê? Olha o que diz o versículo. Prestem atenção a esse versículo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vós, maridos, amai vossas mulheres. É todo tipo de amor? Então vamos ver se é todo tipo de amor. É todo tipo de amor. É como Cristo, é o nosso Salvador, amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Ele entregou a si mesmo por ela, lavando-nos do pecado. Irmãos, vocês precisam entender que quando se casa, você tem que se entregar à sua esposa com amor, que você não vai deixar ela desamparada, você vai ensinar a ela a palavra de Deus. Então, por isso que o homem precisa estudar a palavra de Deus incessantemente para educar os filhos, ensinar a esposa a palavra de Deus, ser companheiro da esposa, se necessário, entregar pela esposa sua própria vida, para que a família possa permanecer em Cristo Jesus. A palavra grivada de vermelho acima é a tradução da palavra grega agape, que é usado normalmente para demonstrar o amor de Deus pela humanidade. Existe muita pregação sobre essa palavra agape. Normalmente ela é usada referente do amor de Deus para com a humanidade. Nem sempre é só a palavra agape, mas normalmente é usada essa palavra grega agape. A palavra grivada em verde, aqui em cima, a palavra vermelha é essa, amar ou amor, derivada da palavra agape. A palavra grifada em verde, que é Cristo, assim mesmo, e se entregou por ela, gravada de verde, demonstra quão grande é o amor de Jesus pela igreja. Assim também deve ser o amor do marido pela sua esposa. De forma nenhuma, nós, esposos, maridos, temos que procurar amar as esposas como Cristo amou a igreja. Tratar a sua esposa como Cristo trata a igreja. Próximo versículo. Exemplo de marido que amou sua esposa. Existem muitos exemplos de maridos que amaram suas esposas citados na Escritura, como José, pai de Jesus, que antes de coabitar com Maria, José não entregou Maria. Todo mundo conhece a história, mas José preferiu amar a Maria, constituir uma família e criar o nosso Salvador Jesus Cristo. Isaac, em Gênesis 24:67. Eucana, porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5, primeira parte do versículo. E próximo agora, por fim, para não ficar muito extenso, obrigação do marido com a esposa, respeitá-la. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Amá-la. Colossenses, capítulo 3, versículo 19. Vós, maridos, amai vossas mulheres, e não vos irriteis contra ela. Ser fiel, Provérbios 5:19. Permanecer junto toda a vida, Mateus 19:39. E aqui é mais para a condição da família, né? E aí coloquei até uma foto aqui, apresentando a família. A família tem que ser prudente, o esposo tem que procurar fazer que a família seja uma família prudente e educada em Cristo, como está em Efésios 6:4, que eu vou procurar ler para vocês, porque é importante nós entendermos a importância do marido e da mulher sábia em educar em tudo os seus filhos na palavra de Deus, para que não haja nenhum prejuízo, não haja nenhum dano, e que os filhos, ou filhas, ou algum membro da família venha cair no mundo das drogas, da bebida, mas sim seja entregue ao Evangelho. Vamos lá, Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos,
mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, esse é o vídeo sobre explanando um pouquinho sobre acerca do casamento. E nós, como maridos, temos que procurar, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, procurar isso aqui, ó, incessantemente. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Pega esse versículo, faz um quadro e põe aonde, marido, põe aonde você possa ver diariamente, imprima esse versículo, escreva na folha de papel, põe aonde você de manhã, você sempre vê antes de fazer as vossas orações. Olhe para esse versículo, medita nesse versículo, ame a tua esposa, ame a tua família, como Cristo amou a igreja. Farei um vídeo após este sobre como é o amor de Cristo pela igreja. O vídeo não ficar tão longo. Espero que tenha gostado, espero que o casamento vocês sejam restaurados e permaneçam sempre felizes em Cristo Jesus. Até a próxima.